Deixa eu perguntar um negócio para você. Você crê que a palavra cura? Você crê que a palavra liberta? Você crê que a palavra pode te transformar? Não é? Então nós estamos aqui por causa da palavra. Nós estamos aqui porque o Evangelho é poder de Deus aqui na terra. Então nós decidimos ouvir a palavra, andar pela palavra, viver pela palavra. Na semana passada nós pregamos sobre o alimento que o mundo dá e o alimento espiritual, não é? Então nós cremos que você está aqui nessa noite, mas não foi porque você quis, porque Deus chamou você para estar aqui, Ele escolheu você para estar aqui, porque Ele tem uma palavra para você nessa noite. Amém? Você crê nisso? Então dá um amém bem forte aí. Glória a Deus. Amém. Coloca para mim aí 2 Reis, Tiago. Sobre o que o Alan falou, é uma realidade, porque Deus ele não vai mandar uma tentação para mim e para você. Mas a prova vem. Por quê? Porque é na prova que Deus tira o melhor de você. E é interessante que eu vou falar alguma coisa hoje sobre isso. Essa semana eu estava folhando a Bíblia e eu perguntava, Senhor, o que eu vou levar? O que eu vou pregar? O que o Senhor quer que eu entregue para a igreja? A gente já falou de tanta coisa. E eu abri em 2 Reis 18, que fala do rei Ezequias. Eu nunca falei sobre ele. Eu nunca preguei sobre ele. E eu comecei a estudar e o Espírito Santo começou a derramar. Eu falei, eu estou entendendo. Por isso eu quero ler para você do 2 Reis 18, do 2 ao 7. Eu quero convidar você para você estar comigo, para você abrir o seu coração e deixar o Espírito Santo falar com você. Amém? Diz assim, tinha 25 anos, esse é o rei Ezequias. Olha só, tinha 25 anos de idade quando ele começou a reinar. Ele reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços as serpentes de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor, olha esse menino de 25 anos, ele confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Olha isso, o rei Ezequias, ele era tão com Deus, que de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes. Gente, ele está comparando o rei Ezequias a ser melhor que o rei Davi. Olha isso, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que ele saísse, para onde quer que ele saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Um menino de 25 anos fez o que era reto para Deus. Limpou a nação de tudo que era ídolo maligno. Não houve nenhum como ele, a palavra a gente acabou de ler. E ele buscava a presença, e a palavra fala que o Senhor era com ele. E eu vou dizer uma coisa para você, o rei Ezequias, ele em todo o tempo, ele era constantemente ameaçado por outras nações. Por exemplo, a Síria, com o rei Senaqueribe. Ele era constantemente ameaçado, mas ele tinha como seu melhor amigo o profeta Isaías. Isaías é um profeta messiânico, que foi aquele que recebeu de Deus, Deus falou para ele até que Jesus ia nascer numa manjedoura. Messiânico de Messias. Então olha quem era amicíssimo dele, era o brother, era o irmão, andava junto. Tanto é que as batalhas, o exército de Israel era sempre menor do que o inimigo, mas todas as batalhas
o rei Ezequias chamava o profeta Isaías, eles colocavam o joelho no chão, e a batalha era vencida com um exército muito menor. Ezequias foi o maior reformador que já existiu. E a própria palavra diz que não houve ninguém como ele. Ele limpou a nação do lixo. Ele fez uma limpeza. E a palavra diz assim, que por causa disso, toda Israel, todo o povo voltou a adorar a Deus por causa dele. Meu, que cara é esse? Chegou ao ponto dos assírios ter um exército tão mais numeroso, deles cercarem Judá, para invadir Judá, para destruir Judá. Ele entrava no Senhor, ele sacrificava para Deus, ou seja, como hoje, ele orava, jejuava, buscava na palavra, chamava o profeta, orava junto, e o exército de Israel, muito inferior, vencia a guerra, a ponto de quando a Síria, que perdeu a guerra para o pequeno exército de Israel, voltar para casa. Olha isso, os filhos do rei Senaqueribe da Síria, de tão revoltados que ficavam, mataram o próprio pai. Então, cara, o que é isso? Poder de oração, busca pela presença, uma entrega para Deus, fazia dele grande. Foi a diferença dele. A minha pergunta para você, você consegue imaginar a coragem desse menino para transformar uma nação inteira? Eu penso que as marcas dele eram essa coragem, o sacrifício e a fé em Deus. 25 anos de idade para fazer algo que ninguém fez. Estamos fazendo uma base aqui. Algo acontece no meio do caminho. Coloca 2 Reis para mim, 20, de 1 a 7. Olha aqui, ó. Naqueles dias, o rei Ezequias adoeceu. E de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor. Olha só, o melhor amigo dele, o melhor amigo de Ezequias, vem e diz assim, ó: põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não vai viver. Que coisa, cara. Então, virou Ezequias para a parede e orou, dizendo: lembra-te, Senhor, eu peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E ele chorou muitíssimo. Antes que Ezequias tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Isaías, volta e diz para Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, Deus ouviu a tua oração, viu as tuas lágrimas, e eis que vai te curar, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Olha o que Deus fala para ele: eu te acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria eu vou te livrar, a ti e a esta cidade, e te defenderei, e defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: isso mexeu comigo, irmão. Isso mexeu muito comigo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Irmão, a palavra fala que o profeta Isaías, que era o melhor amigo dele, vai visitar ele e fala: ó, meu, deixa eu falar algo para você, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Ezequias se vira para a parede. Vocês estão comigo? O que a palavra quer dizer quando diz assim, ó, se vira para a parede? Aqui, o que a palavra está querendo dizer é que ele deu as costas para tudo que era do mundo, e ele entra em Deus e ele ora: Senhor, eu te sirvo,
Senhor, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Senhor, agora eu estou com uma enfermidade para a morte. Úlcera fala de inflamação, de infecção. Ela pode ser exterior, como pode ser interior. Aí o Senhor ouve a oração dele e fala: Isaías, volta lá. E fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele, pelo que ele está fazendo. Mas passa pasta de figo na úlcera. Irmão, me ajuda aqui. Deus não disse que ia curar ele? E por que a pasta de figo? E aí o Espírito Santo começou a falar comigo. Me levou em Gênesis 3:7. Quando Adão e Eva, eles estão em pecado, eles colocam a folha de figo para cobrir a malícia. Aleluia! Para cobrir a malícia, porque o coração era corrupto. Irmão, tem algo aí. Se Deus ele fala assim: Beto, eu estou curando você, tá? Tá. Estou curado. Aí de repente, mas passa a pasta de figo. Tem alguma coisa aí? E é interessante, Ricardo, que o pai do pastor Ricardo, meu sogro, ele fez um exame de sangue, né, Val? E deu carcinoma no exame de sangue, porque saiu algo aqui debaixo do braço, o senhor Walter. E foi muito chato, todos ficaram muito abatidos, porque o carcinoma no exame de sangue, no hospital ligado ao Einstein. Olha o que veio agora, ó. Por isso que Deus me deu essa palavra. E aí, marcamos de novo, fizemos todos os exames novamente, e foi eu, a André, a Val e o Walter. E nós entramos na sala com o Walter, e a médica olhou, me ajuda aí, Val, se eu estiver errado. Ela falou, olha, ela foi falando, sabe, senhor Walter, eu sei que o senhor fez todos os exames, eu sei que no primeiro exame deu carcinoma no sangue, nós sabemos que isso aconteceu, pedimos novos exames, mas agora, no segundo exame, não tem carcinoma no sangue. Eu estou achando não, irmão, hoje é noite de cura aqui. Hoje Deus vai curar cada um de nós aqui. E agora meu sogro só vai ter que ver esse tumor que nasceu aqui, que parece que é de pele. Mas se tivesse dado no sangue, a condição dele seria de vida mínima. Mas cadê? Sumiu. Vamos lá, vamos voltar para Ezequias. A palavra fala que Ezequias enriquece sobrenaturalmente. Coloca a 2 Reis para mim agora, 20, do 8 ao 11, por favor. Diz assim, rei Ezequias disse ao profeta Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse. Olha aqui, adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Não precisa. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, é tão forte o que Deus está fazendo para você, é tão celestial, é tão sobrenatural, que eu vou explicar isso para você, esses graus. Deus está acrescentando 40 minutos a mais nesse dia, para você receber e ter o entendimento daquilo que Deus fez para você. Deus mexeu no tempo. Aí algo acontece, a palavra fala. Depois que todos ficam sabendo que o rei Ezequias recebe essa cura sobrenatural, ele já era um osso dado a fazer a obra de Deus. Algo acontece. Ele começa a ficar arrogante. Ele começa a se tornar orgulhoso. E ele começa a caminhar sobre tudo aquilo que Deus deu para ele. Olha que a palavra começou falando dele, irmão. E ele agora não mais sacrifica, não mais ora, não mais busca. Porque agora ele é o cara.
você ter uma ideia, as nações vizinhas, inimigas, vinham trazer presente para ele, enchiam ele de tudo que era presente, e também para a nação, para o reinado, não só para ele. Eu acredito que as pessoas falavam assim: quem é esse menino? Porque úlcera naquela época matava, para ser curado de úlcera. O que aconteceu? Esse Deus desse menino é sobrenatural. Só que algo aconteceu no meio do caminho, e o orgulho, a arrogância, e ele deixa de buscar o Senhor. E a gente não vai ler a palavra toda, senão a gente sai daqui hoje. Mas o que a palavra diz é que, deixa eu lembrar aqui, é que Deus se cala. Amém? Presta atenção. O profeta Isaías não recebe mais nada para ir falar de Deus, para levar para ele. Ele também não faz mais nada para sacrificar a Deus. Deus se cala. Meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Quando Deus se cala, não é um castigo. Muitas vezes, quando Deus se cala, é porque Ele quer saber como está o teu coração. Coloca para mim Jeremias 17, 9 e 10. Tudo que eu falar, irmão, vocês vão ver que é tudo baseado na palavra. Diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. E isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Provérbios 4, 23, diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Deus não tinha se calado para castigar ele. E o Deus está falando, vai falar com muitos de nós essa noite, quando ele se cala. Mas Deus queria saber como estava o coração dele. Deus queria saber o que aconteceu. Mas deixa eu falar um negócio para você. Ninguém percebia que ele estava arrogante, que ele estava orgulhoso, que ele não ia mais buscar a Deus, que ele não sacrificava, jejuava, lia a palavra, nada. Todo mundo olhava e falava: Deus é com ele, porque ele é muito riquíssimo. E ele foi curado de algo que todo mundo morre. Só que você e eu podemos enganar qualquer um, mas a Deus. Deus conhece cada um de nós. Tem uma palavra, 2 Coríntios 12, que diz assim, e para que não me... Ele está falando do apóstolo Paulo. Jesus está falando: e para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto o espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas suas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Saulo era um perseguidor. Ele tem um encontro com Cristo, passa a se chamar Paulo. E aí ele passa a ser perseguido. Agora, quem conhece a história de Paulo, sabe que ele apanhou, passou frio, ficou nu, foi apedrejado, foi preso. É tanta coisa que Paulo passou, teve sede, teve naufrágio. Ele nunca reclamou. Agora ele está reclamando do espinho da carne que Deus deixou nele. E ele chega diante de Jesus e ele fala: olha, Jesus, tira esse espinho de mim, porque o inimigo vem me esbofetear. Ou seja, eu e você podemos ter um espinho na carne, que é onde o inimigo, às vezes, ele tem um acesso a mim e a você. E Jesus fala para ele assim: eu não vou tirar o espinho de você. Paulo, deixa eu falar uma coisa para você: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele estava querendo dizer o quê? Paulo, se eu deixar você solto, você vai achar que você é o cara, e você vai voltar a ser Saulo, usando o meu nome.
Você vai voltar a ser Saulo usando o meu nome. O que Jesus está dizendo? Muitas vezes ele permite um espinho em mim e você, para que a gente compreenda e sejamos totalmente dependentes dele. Porque ele diz assim: quando eu sou fraco, é que sou forte. Então muitas vezes, irmão, eu e você, ou ouvimos Deus se calar, ou tem algo que nos incomoda, ou tem aquele pecado que está passando ali, ou na TV, ou no som, ou na rua, e que você fala: meu Deus do céu, de novo. E vai acontecendo de novo. Deus, tira isso da minha vista, tira isso do meu coração, me livra, tira isso da minha boca, tira isso da minha... Deus fala: não tira. Para você não se ensoberbecer. Sabe por quê? Para você saber que quando você chegar em mim, a minha graça, a minha presença vai te bastar. O que Deus quer comunicar para mim e para você nessa noite? Ele quer levantar filhos maduros que se mantenham na direção, mesmo com Deus calado. Vocês estão comigo? Você consegue, a minha pergunta para você, é se manter nesse lugar em Deus? Você consegue se manter, ter esse zelo com Deus em tempo de dificuldade? Alô? Você consegue se manter no Senhor, estar nele, continuar a perseverar, mesmo ele se calando? Ele quer levantar uma geração em que ele possa confiar, irmão. Pegou, pastor? Deus está querendo levantar uma nova geração em quem ele possa confiar e que ele não vai distorcer o propósito ou cair fora no meio do caminho. Lembra da pasta de figo lá? Que falou comigo pra caramba? Tem aí, Lucas, Marcos 11, do 12 ao 14, diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Olha isso, irmão. Foi purinho que Deus me deu, Ricardo. E vendo longe uma figueira com folhas, olha isso. Foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Jesus estava com fome. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figo. Então, lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. Parou aí. Coloca para mim Marcos 11, do 20 ao 25. Diz assim: aí passou no dia seguinte, e passando ele com os discípulos, Jesus, pela manhã viram a figueira, que a figueira secara desde a raiz. Olha isso. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que você, Jesus, amaldiçoou, secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crendo que recebestes, e será assim convosco. O que Jesus está dizendo? Ele está falando alguma coisa aqui sobre crer nele. Ele está falando alguma coisa aqui sobre fé nele. Jesus passa, ele vê a figueira cheia de folha. Deixa eu falar um negócio para você: a figueira com folha é sinal que tinha fruto. Só que ele vê a figueira cheia de folha e estava sem fruto. E ele diz assim: seca. O que Jesus está querendo falar? O que Jesus está querendo falar para mim e para você? Ele está falando que da aparência boa, rei Ezequias começou a viver pela aparência, andar somente pela aparência, que não produz frutos para a glória de Deus. Essa aparência é enganosa e Jesus rejeita isso. Vocês estão aqui? Isso é muito profundo.
Eu procuro, antes de eu subir ali, eu estava aqui, eu falei, Senhor, mata tudo que tiver em mim que não é teu. Me lava, me queima com teu fogo. Eu não estou lá por performance. Eu estou lá para entregar algo que o Senhor me deu para entregar, Pai. Se o que eu falar lá não for teu, Senhor, me cala lá em cima. Então, uma folha de figo, lá em Gênesis, tampa o pecado. Aqui embaixo, a pasta dela cura uma úlcera. Então eu começo a entender, irmão, que tudo está dependendo da árvore. Vamos entender isso. A minha pergunta para você nessa noite é: o que você produz com aquilo que Deus te deu? O que você está fazendo com a sua vida? Como você caminha? Quais as suas ações? Quais são as suas decisões com aquilo que Deus te deu? Em Marcos 10, eu não vou pôr não, Tiago, que vai demorar muito. Do 35 ao 45, a palavra fala o quê? Vou resumir, tá? A palavra diz assim, que Tiago e João, dois irmãos, os discípulos estavam juntos, ele chega, puxa Jesus de lado e fala, mestre, eu preciso falar com você. Eu preciso dizer algo para você, mestre. Jesus fala, pode falar. Ele fala assim, eu quero te pedir algo. Jesus fala, pode pedir. Ele fala, eu quero que eu e meu irmão, na glória, sentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus fala o quê? Eu quero que um sente à tua direita. Irmão, imagina o couro que comeu entre os discípulos. Porque a palavra fala que os outros discípulos acharam ruim. Que cara de pau! Nós somos todos seus discípulos, vocês que vão pedir para ficar do lado dele, não eu que quero, não eu que quero, não eu que quero. Eu imagino que Jesus falou, chega! Eu imagino que Jesus ficou maluco, irmão. E ele disse assim, vocês pensam como o mundo pensa. Porque aquele que quiser estar do meu lado, é tudo o contrário do que o mundo pensa. Porque o primeiro será o último. Porque eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Então, tudo isso que eu estou trazendo para você é um comportamento até dos discípulos de uma falta de entendimento, andando com Cristo e não compreendendo aquilo que Cristo estava fazendo e procurando um lugar ao lado dele. Procurando performance. Eu estou sentado do lado do meu Deus e quem olhar vai ver que eu sou o cara, mano. Jesus fala assim, vocês estão fazendo igual o mundo faz. O rei Ezequias, ele se exaltou e ele não buscava e ele não orava. Deixa eu falar algo para você, quando o Senhor nos eleva, nunca vai haver tristeza, nem dor. Mas quando nós nos elevamos, usando o nome dele, isso pode gerar para nós um alto custo, um custo alto. Em 1 Pedro 5,5, não precisa. A palavra diz assim, Pedro diz assim, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, para que a seu tempo, ao tempo dele, ele vos exalte. O que Pedro está falando para mim e para você? E o Alan falou isso aqui. O Pedro está dizendo assim para você, humilhai-vos perante o Senhor. Ele está falando para você, irmão, para você chegar diante de Deus e não ter problema de falar, Senhor, eu preciso da tua ajuda. Senhor, eu não consigo sozinho. Senhor, eu não estou conseguindo caminhar mais. Senhor, isso aqui está me travando, isso aqui está me parando. Essa parte da minha vida eu não estou conseguindo continuar. Isso é para tirar você de um lugar. O que eu entendo aqui? Da autopromoção sempre virá com uma tristeza agora. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dor. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta tristeza. Amém? Vocês estão compreendendo, irmão? Vocês estão aqui mesmo? É porque é rápida essa palavra.
Ezequias, o rei Ezequias, cheio de si, ele chama todas as nações vizinhas, que eram inimigos. Ele abre a casa do tesouro. Ele mostra todos os tesouros que tinha. Ele abre o poder militar que ele tinha. Ele abre tudo para o inimigo. Ou seja, ele abre o coração, porque ele estava querendo mostrar algo que ele achava que era dele. Você sabe quando você chega para um amigo seu, para uma amiga sua, ou para alguém que você não sabe como está o coração dele, e você rasga o seu coração. Ele abre tudo aquilo que Deus deu para ele, para o inimigo ver. O que a palavra fala? Vocês sabem? Isaías, vai lá. Isaías chega lá. O profeta entra. Isaías fala para ele assim: Rei Ezequias, o que você fez? Rei Ezequias, o que você fez? Você mostrou tudo para as nações vizinhas. Você abriu a casa de Deus para o inimigo. Você sabe que eles são inimigos. Sabe o que Ezequias responde? Eu mostrei o que eu conquistei. Orgulho, arrogância, está virando fraqueza e insegurança. Está muito pesada a palavra? Isaías diz assim: as nações vizinhas, por causa disso que você fez, elas vão vir aqui, vão levar todo mundo, todos vocês de escravo. Os seus filhos vão ser escravos das nações vizinhas e vão ser eunucos nela. O rei Ezequias, ele estava tão afastado de Deus, irmão. Sabe o que ele responde? Ele olha para o profeta Isaías, ele diz assim, ó: quer saber? Pelo menos eu vou ter paz. Pelo menos eu vou ter paz nos meus dias. Eu quero fazer uma pergunta para você. Como um homem desse que começou falando na Bíblia, caiu de um nível dessa forma? Como um homem e uma mulher de Deus consegue cair de um lugar que Deus colocou ele dessa forma? Ele se tornou orgulhoso, muito orgulhoso, a ponto de ele não responder mais à bondade de Deus com que ele foi tratado. E entrou nele uma frieza espiritual. Também não vai colocar, para não demorar, tá? Em Lucas 9, olha só. Jesus queria entrar numa cidade chamada Samaria. E os samaritanos não queriam deixar ele entrar. De novo. Tiago e João vão diante do Senhor e falam: Senhor, o Senhor quer que nós oremos para cair fogo do céu e queimar toda essa cidade? Jesus responde: o que é isso? O que vocês estão entendendo? Eu imagino os discípulos andando com Jesus, porque no filme parece que era tudo legal, né? Eu imagino as cacetadas que eles tomavam de Jesus. Vocês, mais uma vez, estão dando uma resposta que o mundo dá. Deixa eu falar um negócio para vocês. O filho do rei Ezequias chamava-se Manassés. Quando ele assume o reinado, mas veja bem, quando esse menino nasce, ele nasce no contexto que o rei Ezequias, na época que ele tinha sido curado, ele nasce naqueles dias. Então aquele menino foi criado dentro de um lar permissivo, sem Deus, com a aparência que tinha o Senhor, mas era permissivo. Tudo posso, tudo você pode.
Sabe quando nós conhecendo o nosso lugar em Deus, nós sabendo que os nossos filhos têm acesso ou não, nós sabemos o que pode acontecer lá na frente e a gente permite. E por causa disso, ele se torna o rei mais maligno e corrupto da história de Israel. É forte, não é? O que Deus quer nos comunicar nessa noite, irmão? Eu preciso da sua atenção. Eu posso viver milagres? Ou não? Eu posso viver a presença? Ou não? Eu posso sentir a unção? Ou não? Mas mesmo assim, Deus quer que nós tenhamos um estilo de vida que glorifique o nome dele. Lembra daquela música? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. De alguma forma, o rei Ezequias deixou de ser, quando ele se tornou permissivo. Em Provérbios 18:9 diz assim: quem é negligente na obra não é considerado filho. Olha isso, irmão. Quem está aqui na igreja há mais tempo? Quem está na obra do Senhor há mais tempo? Quando eu negligencio as coisas do Senhor, Ele me desconsidera, Ele me tira até da genealogia. A palavra fala que depois de um tempo, o rei Ezequias, ele vai procurar o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu estava no final da vida, já adoentado. E quando ele vai lá, o profeta Eliseu está quieto, está adoentado, estava para morrer inclusive. Foi um senhor profeta. A palavra fala que o profeta Eliseu põe a mão na mão dele e fala, pega aquela... Eu não sei, é arco e flecha, mas aquele negócio que coloca as flechas, você põe aqui, aí você pega o arco e flecha, e ele fala, agora você pega essas flechas, e você começa a golpear. O profeta Elias queria trazer algo para ele, o profeta Elias estava fazendo uma ação profética, um ato profético para trazer ele de volta, e lá, pelo que a palavra fala, tinha 6 ou 7 flechas, ele pega uma e golpeia, pro chão. Aí ele pega 2 e o profeta olhando, e golpeia a segunda pro chão. Ele pega a terceira e golpeia. Aí ele para. Vocês já ouviram isso? Vocês já ouviram essa passagem? Ninguém ouviu? Esse ano que entra, irmão, nós vamos ler a Bíblia. O Missão Gerar Sementes está em casa. Nós vamos conversar, né, Mateus e Cíntia? Para a gente colocar isso aí para eles lerem. Nós precisamos ler a palavra. Porque é muito bom quando eu trago alguma coisa aqui que você tem uma noção. Por quê? Porque fica fácil para o seu entendimento. O profeta Eliseu, ele fica furioso. Por quê? Porque ele fala assim, olha o que está acontecendo com você. Você não tem mais coragem, você não tem mais fogo, você não tem mais fé. Olha agora o teu filho. O seu posicionamento gerou uma geração corrupta. O sacrifício meu e teu de hoje é a resposta para o amanhã. Eu vou repetir. O sacrifício meu e seu hoje é a resposta para amanhã, a resposta do amanhã. Eu fiz essa pergunta da quarta-feira para os meninos que estavam aqui. Algum de vocês se lembra de quando você era um problema para Deus? Só eu vou levantar a mão? Eu me lembro. Pensa num cabeça dura, irmão. Vinha palavra sobre mim. A Andréia queria me levar para a igreja de qualquer jeito. Eu não queria ser esse monte de louco ficar gritando aleluia. Eu falava isso. Esse bando de xarope. Não, Bé. Nós precisamos, Bé. Estou tendo visão sobre você, Bé. A mulher disse que você é um pastor. Eu falei, eu sou mecânico, mano. Manda essa mulher passear. Aí nós não podemos mais viver assim, nós temos que casar. Ela foi no cartório, trouxe o papel, eu rasguei o papel. Sai fora. Casar para quê, mulher? Nós já estamos no tchaca-tchaca. Eu vou só antes de terminar, eu quero contar isso para vocês. E vinha a palavra sobre mim. E ela pegava a minha mãe era viva, a Andréia, e ia para essa igreja. E eles convidavam sempre um profeta, uma profeta,
Essa profeta Sueli está morando hoje nos Estados Unidos. E nesse dia ela falou: Bé, você vai trabalhar até tarde? Eu falei: não, hoje eu vou para casa mais cedo. Ela falou: então eu vou te pegar. Eu falei: tá bom. Aí eu vi que ela veio me buscar com a minha mãe. Aí eu: com a minha mãe? Falei: ah, vamos comer alguma coisa, né? Elas vão me levar para passear. Entra aí, Bé. Aí quando nós estamos indo, eu vejo ela a igreja. Eu falei: ô Andréia, igreja, mano, já falei para você, isso aí para mim, glória, aleluia, isso é doideira. Não sei como ela não contou isso aqui ainda. Aí foi que eu subi, e eu estava com a roupa da mecânica, mas estava ali. Aí eu sentei na última cadeira, ela e minha mãe. E essa profeta, ela não pregava assim, com ensinamento. O que eu estou fazendo aqui é trazendo uma palavra de ensinamento para nós e trazendo um alinhamento para a gente entender, para a gente não ser permissivo na nossa vida. Correto? E essa mulher, no meio da pregação, ela virou para André e falou: moça, esse homem é seu marido, né? Ela falou: é. Ela falou assim: ele tem uma Bíblia no peito, com letras douradas, está soltando do peito. E existe um anjo guardando a vida dele. Ele já era para ter morrido, mas ele vai ser um pastor do Senhor. Irmão, eu estava no fundo e eu fiz assim, ó. André fez assim: cala a boca. Eu sou mecânico. Um dia, eu estava na oficina, trabalhando, e veio um homem chamado do senhor Nilo, um negão desse tamanho. Aí ele entra com o carro, eu fazia câmbio. Só para você entender, irmão, quando Deus te pega. Você sabe dessa, Ricardo? E ele falou assim: eu vim procurar o Beto. Eu falei: sou eu. Ele trocou o carro na oficina. Ele falou: ó, eu estou com dor aqui, eu não aguento mais. Eu falei: olha, eu faço câmbio, o seu câmbio está duro? É alavanca? Eu arrumo. Ele falou: não. Eu conversei com o Mané Torneiro, lá da rua, e ele falou para mim que é para o senhor orar por mim. Irmão, nós éramos em 5 ou 6, que eram funcionários. Vocês precisavam ver a gozação comigo, gozando da minha cara. Aí eu olhei, ele falou: eu já fui eu fui no outro, eu fui na televisão, eu fui no outro, e eu estou tomando morfina. Eu não aguento mais. Ele falou: eu quero morrer. Aí eu não sabia o que fazer, e eu falei: bom, vamos lá até a porta. Eu pus a mão em nome de Jesus, tá, irmão? A gente não pode mentir na igreja. Fica de pé. Vem aqui. Eu pus a mão assim nas costas dele, querendo que o homem saísse de lá de qualquer jeito. Vocês têm que ver os meus funcionários tirando um sarro da minha cara. Eu era do palavrão, eu era da bagunça, eu tomava uns goró. E eu falei assim: então vai, o senhor veio buscar, leva, o senhor veio buscar, tchau. Ele foi embora. Aí eu contei para a Andréia. Eu falei: Andréia, você mandou o negão lá, né? Ela falou: você está doido? Você está maluco? Eu nem sei quem é esse homem. Passou um mês. Eu estou andando na Santa Cruz, na rua, uma Kombi vem, para assim, desce com tudo, era ele. Ele desceu, ele era delegado. Ele me abraçou, me levantou. Bom, para me levantar do chão é fácil. Ele me levantou do chão, ele começou a querer falar, a querer chorar. Eu não estava entendendo nada. Ele falou: daquele dia eu não tomei mais morfina. Em todos que eu fui não adiantou. Mas Deus usou o Senhor. Não, você que já faz. Eu era mais novo, né? E eu não tenho mais nada, eu sou curado. É mesmo? A minha mulher não está lá. Minha mulher está brincando. Ele fala: pegadinha. Não, porque André ficava todos os dias falando para mim: Beto, todos estão falando que tem algo. Beto, todos estão falando que tem algo. Você precisa sair desse lugar. Você está dando permissão para coisas erradas entrar. A tua vida é uma vida permissiva. A maneira com que você se comporta, Beto, é até perigoso. Aí ele fez assim para mim: em nome de Jesus, irmão. Pegou um papel: olha, minha casa é aqui. E era perto da minha casa. Era ali perto da Bandeirantes. E ele falou: vai na minha casa. Como é que chama quando a mão da pessoa fica assim? Eu acho que ele está me assistindo. Alguma coisa dessa aí. Artrite, artrose, Machuquei você, irmão? Aí,
Bom, eu falei, ah tá. Pus no bolso, cheguei em casa, eu falei com a Andréia. De verdade. A Andréia falou, Bé, para com isso. Você está inventando. Eu falei, pô, mas o tempo todo, há meses você está falando para mim, agora aconteceu alguma coisa, você não está acreditando? Ela falou, não, mas, Beto, o homem foi naqueles da tele, não adiantou. Eu falei, eu também não sei explicar. Só que uma coisa, Andréia, ele me deu um endereço para ir na casa dele, que a mulher dele tem a mão assim, ó. E quando nós chegamos lá, é pena que ela não está aqui. Ela falou, vamos lá. Eu falei, vamos. Aí tomei banho, vamos lá. Aí avisei ele que nós estávamos indo. Quando chegou lá, que eu cheguei, fui cumprimentar ela pegou na minha mão assim, ela não soltou. E ela começou a passar outra mão aqui e dizia assim, aquilo que está sobre ele, que curou o meu marido, agora vai me curar, porque eu recebo isso. Só que ela não soltava, irmão. Aí eu fiz assim, ó, que doideira, mano. Quando eu puxei, ó, retinho os dedos. Perfeitinho. Aí eu pirei. Aí o Senhor começou a falar. Aí eu falei, vamos lá, quero conhecer essa bispa, esse bispo, vamos lá na sua igreja. Quero entender o que está acontecendo. A Bíblia fala assim, buscai os melhores dons. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta abre-se-vos-á. E a Bíblia fala que todos nós temos acesso a isso. A partir daí minha vida mudou. E eu tive que começar endireitando. Aí eu procurei um lugar para casar. Aí eu comecei a endireitar os meus passos. E depois que eu endireitei tudo que estava visível, eu percebi que o meu grande problema era interno. E houve um trabalho espiritual. Eu fui buscar no Senhor. Até que eu consegui encontrar esse lugar hoje. Mas eu quero que você saiba uma coisa, eu estou na busca ainda. Todos os dias eu renovo a minha. Quem vai na minha casa sabe. 3, 4 horas todos os dias no meu cantinho. Me renovando com Cristo. Pedindo para Ele derramar. Pedindo para Ele abrir a minha mente. O sacrifício em Deus, aquilo que você faz para Deus, prova que você está vivo no seu espírito. O sacrifício mostra que, assim como o Pai, nós estamos pensando nas próximas gerações. Nós estamos pensando nas gerações futuras. Ela está grávida. 6 meses de uma bênção que Deus está mandando para eles. Eles estão grávidos. Por que eles estão na igreja? Por que eles estão buscando? Por que ela está 10 anos na igreja e ele agora, e eles não saem, eles se mantêm? Porque eles entenderam que agora tem mais uma geração. Eu não estou aqui buscando somente um sacrifício próprio, irmão. Você não está aqui buscando somente um sacrifício próprio, mas você está aqui porque você está investindo em algo. Ser permissivo. Ser permissivo é permitir que os padrões do mundo dirijam a sua vida aqui na terra. Não adianta eu estar na igreja hoje, ficar na igreja, e na segunda-feira, terça, quarta, quinta, os padrões de fora me governarem. Em Lucas 19, essa palavra, o Ricardo comentou ontem, ele nem percebeu, mas todo mundo conhece. A maioria conhece. Fala de um baixinho chamado Zaqueu. Quem conhece aqui a passagem de Zaqueu? Alguns. A palavra fala que Zaqueu, ele era um homem permissivo. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos e ele supiava, roubava, escarnecia, cobrava mais. Mas ele fica sabendo que Jesus estava passando. E ele era baixinho.
Acontece que ele era queimado diante da multidão, ele era mal falado. Então o que ele faz? Jesus está passando, ele sobe numa árvore. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus olha, a gente já falou, né? Para e fala assim: Zaqueu, deixa eu falar um negócio para você. Você sabe que árvore que era que Zaqueu subiu? Era uma figueira. Sabia, pastor? Zaqueu, desce porque eu vou lá com você, está na sua casa hoje. Sabe o que ele estava falando? Zaqueu, eu vou passar pasta de figo em você hoje. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Hoje Ele vai passar uma pasta de figo espiritual em mim e em você. E toda úlcera, inflamação externa ou interna vai ser curada. A palavra fala que quando ele chega na casa de Zaqueu, Zaqueu olha para ele e fala assim, o Zaqueu fala que ia devolver tudo. Zaqueu estava falando assim: Jesus, agora que eu conheci, agora eu entendi, pode me custar tudo, mas eu vou devolver. O que ele estava falando assim? Eu vou ser uma figueira, mas eu não vou ser uma figueira que gera só folhas. Eu não vou só parecer, eu não vou... Ah, meu Deus. Eu quero gerar frutos teus, Jesus. A partir de agora eu me transformo. A partir de agora eu não sou mais permissivo. O que Jesus fala para ele? Zaqueu, a salvação entrou na sua casa. Hoje, cadê o louvor? A salvação entrou na sua casa. É impressionante como eu estou estudando uma palavra, irmão. Eu estou estudando sobre o rei Ezequias. E aí eu vejo pasta de figo. Em nome de Jesus, o Espírito Santo falou: Beto, é aqui. Eu falei: como? Vem assim para mim. É isso. Pasta de figo. Porque a pasta de figo fala da figueira, fala da folha de figo, fala da árvore que produz fruto, e fala da árvore que tem uma aparência maravilhosa, mas não produz nada. Em Lucas 13, do 6 ao 9, essa eu vou querer que você coloque. E aí vocês me ajudam aqui, tá bom? A gente está encerrando. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Figueira plantada na vinha. E vindo procurar fruto nela, não achou. Eu quero que você me ajude aqui. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira, no meio da videira, mas é figueira, e eu não acho. Pode cortar ela. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Irmão, você está entendendo aqui? Quando eu não produzo, ou quando eu sou uma figueira só com folhas. Agora olha aqui, ele porém respondeu: Senhor, deixe ainda esse ano, olha isso, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Irmão, me ajuda aqui. O vinicultor manda cortar. Quanto tempo que aquele homem ia colher fruto lá e não achava? Quanto tempo Jesus ficou aqui na terra? Quanto tempo Jesus andou aqui? Eu quero que você pegue isso no seu espírito. 3 anos, fala do tempo que Jesus levou aqui. Que Ele veio mostrar algo para mim e para você. E Ele veio estar conosco. Ele veio fazer o quê? Ele veio escavar a minha e a sua raiz. Para nós não sermos mais permitivos, mas sermos produtivos. O título dessa palavra, vocês vão subir ela, você vai colocar: não permissivo
e sim produtivo. Amém? Então me ajuda aqui. Jesus escavou nos princípios e nos valores meu e seu, porque Ele veio aqui para mexer no meio do teu caráter. Nós falamos do fruto do Espírito, que são 9. O fruto do Espírito é a expressão do caráter de Cristo. Então, Ele veio nos princípios e valores para que hoje nós possamos produzir frutos para a glória de Deus, não mais sermos permissivos. Vocês estão aqui? Não mais sermos de aparência, mais produtivos para a expansão do reino de Deus. O Senhor vai passar uma pasta hoje em mim e você. Às vezes você precisa que Ele tampe alguma coisa que só Ele sabe. Às vezes Ele precisa tocar numa ferida sua. Só que hoje tudo que era performance na sua vida, tudo que era permissivo está sendo quebrado na autoridade do nome de Jesus, porque Ele veio escavar as nossas raízes para que nós possamos produzir. Fique de pé. Coloca para mim Abacuque 3, 17 e 18. Eu quero pedir algo para você. Você consegue, nós podemos, é somente 2 versículos. Nós podemos ler juntos esses 2 versículos? Amém? Mas você vai ler com força. Você vai entender aqui que o Senhor está dizendo assim, ó. No milagre ou não. Na presença, se você sente ou não. E na unção, se você sente ou não. Ele está querendo provar você, para ver aonde você permanece, e para ver se você consegue compreender o estilo de vida que Ele quer para mim e para você. Porque se nesse lugar eu compreender, eu vou gerar frutos de arrependimento. Será que alguém entendeu aqui? Vamos ler juntos? Cadê eles? Vamos lá. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus aí. Oh meu Deus, aconteça o que acontecer, o Senhor, Ele está olhando para você, Ele está dizendo assim, ó, o espinho na carne, eu deixo ficar, para que você não se ensoberbeça, porque você vai se tornar permissivo. E rei Ezequias, olha como começa a falar dele, não houve outro igual a ele. Sabe o que a palavra está falando para mim e para você? Vigia, irmão, se posiciona, sabe por quê? Porque se você não compreender, você vai permitir que o inimigo entre aqui, ó. Se você não se posicionar, você vai ceder para o teu coração. E eu vivi isso.